Oi, gente, tudo bem com vocês? Gente, é boa tarde ou boa noite? Eu vou falar boa tarde, tá? Então, boa tarde para quem tá entrando. Boa noite ou bom dia para quem for assistir depois. Galera, me atrasei hoje. Tanta coisa esse final de semana acontecendo que eu não consegui entrar mais cedo para fazer a live. E aí, se vocês puderem, vão colocando pra gente não perder o costume de onde vocês estão. Se puder, vão colocando aqui nos comentários. Ok. Gente, hoje a nossa live é reflexão, né? Não é uma live sobre direito, é um bate-papo de algumas coisas, algumas dicas e alguns pensamentos, reflexões literalmente. E desculpa pela minha voz, não sei se tô com um pouco a voz rouca. Ontem eu recebi alguns amigos em casa e aí foi tão gostoso porque fazia tanto tempo que eu não os via, né? Então a gente começa a conversar e como a gente aprende com as pessoas, né? Como que a gente aprende com a história das pessoas. E oi, amiga Ana da mesa radiônica, beijo. O meu amigo Santana, mais uma live maravilhosa com ela. Patrícia, boa tarde, mulher. Boa tarde, meu amigo. É boa tarde, gente, ainda. Então, e aí veio esses amigos em casa e como a gente vai aprendendo, né? A gente conversando com as pessoas e aí a gente falou sobre vários assuntos. E o mais legal, assim, o mais interessante, nós falamos sobre assuntos de conhecimento, nada sobre crítica à pessoa, sabe? Porque normalmente você vai na casa, às vezes, de uma pessoa visitar um parente, um amigo, e fica aquela coisa, aquela fofocaiada, ai, você viu fulano, você viu ciclano, e, gente, foi tão gostoso, porque a gente conversou sobre vários assuntos e trocou as ideias, assim, sabe, sobre a profissão deles, eu falei sobre a minha, falamos sobre alimentação, sobre atividade física, sobre séries, sobre jogos, então, assim, passam umas horas tão agradáveis, né, e algumas das reflexões que nós fizemos foi a respeito da questão das relações, né? Dos relacionamentos de hoje. Então, assim, uma coisa que eu tenho notado muito, e aí se você também notou, coloca aqui nos comentários que a gente vai trocando umas figurinhas, como que eu posso, os relacionamentos, as relativizações dos relacionamentos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que existe uma relativização hoje do que a gente tem como certo e como errado. E muitas vezes você fala, isso é errado, e a pessoa fala, mas é seu ponto de vista. E aí é complicado, né? Porque tem coisas que eu entendo que não é uma questão de ponto de vista ou não. E aí a gente tem que tomar um certo cuidado para a gente não perder a mão. Então, por exemplo, no Ocidente, né? Vamos falar do Brasil aqui, na nossa sociedade, né? Existe a questão aí dos relacionamentos monogâmicos. E aí você fica sabendo, às vezes, que um amigo seu ou uma amiga sua foi traída. E eu não sei se vocês perceberam o que acontece. Antigamente, você falava, fulano traiu ciclano. A pessoa, nossa, que absurdo, como pode um negócio desse? Hoje, quando você fala sobre isso, a pessoa pensa e fala assim, mas por que será que traiu? Qual que foi o motivo? Então começa a se questionar. Traiu, mas também, né, não dava atenção, né? Você sabe como é que é, vivia viajando. Ou traiu porque, não tinha um carinho dentro de casa. Então tem uma justificativa, uma relativização para isso. E eu comecei a refletir sobre isso, e é importante a gente falar sobre esse assunto, começar a tomar um certo cuidado, porque aí a gente começa a perder a mão, né? Quando você começa a relativizar as situações. Ora, numa sociedade, num relacionamento monogâmico, a traição é algo que não é aceitável. Não é algo aceitável. É uma traição. Certo? E aí quando você começa a questionar o motivo da traição, me parece que você começa a querer relativizar aquela situação ou justificar. Então é a mesma coisa que, por exemplo, você tá andando na rua
e aí vem um assaltante, um bandido, coloca uma arma na tua cabeça ou na tua cintura e fala, passa o celular. E aí a pessoa tá do lado e fala, ah, mas ele assaltou, ele deve ter os motivos dele para assaltar, né? Às vezes ele tá passando fome, às vezes ele veio de uma criação, então começa a relativizar. E eu percebo isso muito na internet. As pessoas estão relativizando tudo, estão querendo justificar tudo. E aí eu falo, não, isso não é um ponto de vista, isso é um fato, isso está errado. Um ponto de vista é, por exemplo, olha, eu gosto da cor laranja, de copo da cor laranja. Você virar e falar, Patrícia, eu gosto de azul. Isso é uma subjetividade, isso é uma opinião. E deve existir opiniões, né, diferentes, não divergentes, opiniões diferentes, cada um tem o seu ponto de vista para algumas coisas. Agora, o que eu percebo é alguns padrões que a gente teve como moral até hoje, ético, sendo relativizados. Então, você tem que tomar muito cuidado com isso. A questão de relacionamento, qual que é a minha opinião a respeito? A minha opinião é o seguinte, contratado é contratado. Então, se eu entro num relacionamento e eu falo, olha, eu quero uma relação monogâmica e no meio do relacionamento acontece alguma coisa, né, tem uma traição, alguma coisa, eu entendo como uma quebra de contrato. Não foi esse o nosso combinado. É diferente de eu me relacionar com uma pessoa e eu falo, olha, é um relacionamento aberto. E aí você pode me questionar, Patrícia, mas o que você acha sobre isso? Eu não acho que tenha problema, desde que haja um contrato entre duas pessoas. Então nós vamos nos relacionar, eu quero um relacionamento aberto. Você concorda? Ah, eu concordo. Então tá fechado. Existe ali um contrato, existe ali um acordo entre os dois, né? Então isso na vida. Ah, olha, eu quero ter filho, eu quero engravidar, eu tenho o sonho de ser mãe. Você quer ser pai? Ou você quer ter um filho? Ah, eu quero. Então tudo bem, é um contrato. Agora, o complicado é no meio do curso da relação começar a mudar esse contrato, aquilo que não foi combinado. E aí a gente tomar cuidado para não relativizar tudo. E uma outra situação também que eu percebo, a questão das amizades, né? E aí o pessoal fala, ah, não tem nada a ver. Não, gente, tem tudo a ver. Tem tudo a ver, né? Quando a gente fala de relações, a gente só não fala só de uma relação homem-mulher, homem-homem, mulher-mulher. A gente também fala das relações de amizades. Veja bem, vou dar um exemplo para vocês. Eu, Patrícia, começo a sair, tem uma amiga dentro do meu grupo e essa amiga, ela bebe, ela tem o costume de beber. Era sábado e domingo, começa sexta, sábado, domingo, depois começa quinta, sexta, sábado, domingo. E aí nós vamos lá num barzinho, ela bebe, aí chega, ela apresenta uma outra amiga que também bebe. Aí vem uma outra amiga que também bebe, vem outra que também bebe. Quando eu olho pro lado, eu estou num grupo com 4 pessoas ao meu redor e as 4 bebem. Então, às vezes, eu até posso, elas oferecem, Patrícia, pega aqui, experimenta uma bebidinha alcoólica. Eu falo, não, obrigada. Uma vez eu posso falar, não, obrigada. A outra vez não, obrigada. A outra vez, só hoje. Então, assim, você tem que tomar esse certo cuidado. Eu tô falando da questão da bebida, mas eu posso também trazer a questão de relacionamento. Às vezes você é uma pessoa que você trai o seu esposo, ou você trai o seu namorado. E você começa a ter um ciclo de amizade que as pessoas, as suas amigas, têm o mesmo comportamento. Então, qual que é a postura? Qual que é a reflexão que essas pessoas vão trazer para sua vida? Todas traem o marido, ou todas traem o namorado. Então, muitas vezes você vai chegar num dia, vai encontrar essas amigas no almoço, num café da tarde. Seu relacionamento pode não estar um relacionamento ideal. E qual conselho essas pessoas vão te dar? Porque todas traem. Todas partem do pressuposto que seja algo normal. Que seja algo que faça parte do dia a dia delas. Boa tarde, José. Boa tarde, meu amigo. Então, assim, cuidado. Aí o pessoal fala, não tem nada a ver, eu saio com meu grupo, todos eles bebem ou todos eles fazem uma coisa, mas eu não faço isso, não tem nada a ver. Cuidado, cuidado. Que às vezes você tá começando a entrar num grupo de amizades que você talvez não tenha esse tipo de comportamento, mas com o tempo, fazendo parte daquele grupo, você pode passar a ter aquele comportamento ou achar como ideal aquele comportamento.
E muitas vezes aquilo que você tinha como correto, como ético, como moral, você começa a relativizar aquele comportamento que você entendia como certo, como errado. Então, eu, pelo menos, falando por mim, eu sou o seguinte, eu tenho uma amizade minha, tá? A gente tá conversando, tô conhecendo a pessoa, uma amizade. Então você tá conversando com a pessoa. Se eu vejo que a pessoa já tem ali um comportamento que eu não entendo pra minha vida como um comportamento correto, eu vou, de uma certa forma, ter ali um coleguismo ou cumprimentar, mas eu não vou ter dentro do meu convívio. Por quê? Porque eu tenho valores, tem coisas que são divergentes. E com o tempo, se aquilo for adiante, você pode sim, às vezes num momento de fraqueza, num momento que você não está legal, você se contaminar. Então a gente tem que tomar muito cuidado com as pessoas que estão ao nosso lado. Seja companhia de relacionamento, seja companhia, seja amizade, seja família. Quais são as pessoas que estão ao seu lado? Qual é a palavra que essas pessoas estão te trazendo? Qual que é a orientação que elas estão? Elas estão te agregando na sua vida? Elas estão te fazendo uma pessoa melhor? Elas estão trazendo conhecimento? Elas estão trazendo uma reflexão para sua vida? Ou são pessoas que você tá de um jeito, a pessoa vai embora, você fica pior, você cai, né? Ou a pessoa vem te dar um conselho e você fica com aquela ansiedade, você fica pensando, coloca o que a gente fala às vezes minhoca na tua cabeça. Então assim, cuidado com as pessoas que você anda, cuidado com as pessoas que você se relaciona. E às vezes pode falar, Patrícia, é preconceito. Não é preconceito. A gente tem que começar a parar de achar que tudo é preconceito. Ah, eu não quero andar com aquela pessoa porque ela tem aquele hábito. Nossa, cuidado, é preconceito. Não, não é preconceito. É o seu modo de viver, é o seu ponto de vista. Você não é obrigado a sair com aquela pessoa, tá certo? E hoje eu vejo que tudo é muito preconceito. Ai, você tá julgando a outra pessoa. Não, não é questão de julgar ou não, né? Tem coisas que são estudos comprovados e provados cientificamente. Então, às vezes você traz uma informação e a pessoa acha que você está julgando. Por quê? Porque ela tem falta de conhecimento. Ela não estuda, ela não corre atrás da informação. Então, igual que eu tava conversando com os meus amigos ontem, inclusive aqui no jantar, é o seguinte, qual que foi a grande questão? O Paulo, oi meu amigo, tudo é preconceito tóxico e abusivo. Exatamente, meu amigo, exatamente é isso, tudo é isso, né? Então, ontem eu tava conversando com os amigos aqui, e aí eu falei pra eles, gente, a gente tem que tomar um certo cuidado com aquilo que a gente acha correto, que a gente acha certo. Por exemplo, eu dei o meu exemplo. Eu estou procurando não consumir mais farinha branca, né? Eu não vou falar o glúten de uma certa forma, porque às vezes você vai pegar um pedaço de chocolate, tem glúten, enfim, mas também estou procurando evitar. Aí, às vezes, a pessoa fala, nossa, mas você não pode ser extremista. Nossa, mas você não vai comer um pedaço de bolo porque tem farinha branca. Nossa, você tá extremista, o que você come? Cuidado, não fique exagerada. Dá vontade de virar pra pessoa e falar, vai estudar sobre a farinha branca, vai estudar sobre o glúten. Não é saudável. Se você quer consumir o glúten, se você quer consumir a farinha branca, é o teu direito. E eu tenho obrigação de respeitar a sua escolha. Agora, não venha querer falar pra mim que isso, ai, nossa, não faz bem você consumir a farinha branca, faz bem você consumir o glúten, faz parte da sua alimentação. Não, gente, tem estudo científico sobre isso. Então, às vezes eu vejo as pessoas falando, né, algumas coisas, porque elas talvez não tenham acesso ao conhecimento, elas não buscam conhecimento, e na internet tem muita coisa disponível pra gente. A internet oferece muito material, então as pessoas muitas vezes não lê sobre aquele assunto, não procuram se informar e elas te julgam quando você fala, olha, eu não quero fazer isso, eu não quero beber, eu não quero consumir uma bebida alcoólica. Mas por quê? Todo mundo, tá, mas eu não sou todo mundo, eu não quero. Não faz sentido na minha vida isso.
né? Então a gente tem que tomar cuidado para não se contaminar com as pessoas. E para isso, você tem que ter muito bem elaborado na sua vida o que você quer para você. Porque você só pode falar não se você tem certeza absoluta do que você quer para sua vida. Se você não tem certeza absoluta, tudo você vai começar a falar sim. Ou pode ser. Não, tudo bem. Não, eu vou. E não é assim. Não é assim. Eu, por exemplo, como eu disse para vocês em outras lives, eu odiava atividade física. Hoje eu amo atividade física. Então, você pode chegar para mim e falar: mas hoje descansa. Por que hoje você vai caminhar no parque? Eu vou caminhar no parque, porque para mim isso é inegociável. Cardio, para mim, caminhada, fazer um cardio, uma bike, uma escada, para mim isso é inegociável. Então pode chegar 10 pessoas e sentar na minha frente para me falar que eu não preciso fazer cardio todos os dias. Eu vou fazer, porque isso para mim é negociável, faz bem para minha saúde. Entende? Então você tem que ver o que é inegociável para você, o que para você faz bem ou não. Porque se você não tiver essa certeza dentro de você, qualquer pessoa que chegar com uma outra opinião ou com uma argumentação diferenciada, ela vai te levar para um outro caminho, porque você não tem certeza exatamente do que você quer para sua vida. E isso em tudo na vida, tá? O José, isso mesmo, não somos todo mundo. Exatamente, minha amiga. Então, por exemplo, eu tô num relacionamento, né? Porque aí tua amiga chega e fala: porque eu traí meu marido, porque eu também acho que ele me traiu, então eu peguei e traí meu marido. Você não vai trair o seu marido, Patrícia? Um exemplo, gente. Não vou trair. Mas por quê? Você tem certeza? Às vezes pode ser que ele te trai, você não vai trair? Eu falei: não vou trair. Acabou. Por quê? Porque eu não quero, porque eu tenho uma base espiritual, eu tenho as minhas crenças, eu não quero fazer isso. Se ele estiver me traindo, é questão da consciência dele. Se eu descobrir, talvez eu opte ou não por terminar o relacionamento. Eu não sei no momento, eu não sei como eu vou reagir, eu não sei qual é a traição. Então eu não posso falar de algo que eu não passei, às vezes, né, na situação. Claro que eu tenho uma opinião formada sobre algumas coisas, mas às vezes quando você tá na pele, pode ser que você mude, né, naquela opinião, e ainda mais a questão que envolve o coração, que envolve relacionamento. Eu acho que é algo muito delicado. Então, assim, você tem que tomar cuidado, porque se a pessoa fala isso pra você e você fala: sabe que eu não tinha pensado nisso? É verdade, né? Ele pode me trair. Então eu vou lá e vou trair na frente. Então aí você já começa a relativizar uma coisa que não era pra se relativizar. Entendeu o que eu tô querendo dizer, gente? Então você tem que tomar cuidado, isso pra tudo na vida, né? Pros seus hábitos alimentares, pras suas atividades físicas, né? Eu já ouvi de pessoas: nossa, você tá rigorosa com a alimentação, ou nossa, você vai treinar todos os dias, como que você consegue? Do mesmo jeito que eu tomo um banho, eu treino todos os dias. Simples, né? Hoje eu fui dormir hoje, né? Os amigos saíram de casa de madrugada e eu acordei cedo mesmo assim, porque eu tinha um compromisso de fazer uma minha caminhada de 1 hora por dia. Eu levantei e fui. E é o seguinte, gente, eu estou concorrendo comigo. Certo? No final do ano eu fiz uma lista com os meus objetivos e as minhas metas para esse ano. E um dos meus objetivos é o quê? Fazer 1 hora de caminhada todos os dias. Então, se eu não consigo cumprir comigo, com aquilo que eu me propus, eu vou conseguir fazer o quê na minha vida? Então, se você está se propondo a fazer algo e logo, vamos dizer, começo do ano, entre aspas, tudo bem que a gente está em fevereiro, mas tem muitos meses pela frente ainda para terminar o ano, e você já não está conseguindo cumprir, o que você vai cumprir com você até o final do ano? Tem que parar para pensar, o que você quer da sua vida, né? A Noélia aqui, chocolates. Oi, amiga! Então você tem que tomar cuidado, sabe? E assim, e ter muita certeza do que você quer. Como eu estou com a certeza de mudanças de hábitos alimentares, porque eu passei por um processo e a minha base de comer muito foi por conta de uma questão emocional, do divórcio dos meus pais, e eu fui passando por um processo de cura emocional,
de sentimentos, eu fui trabalhando isso dentro de mim, trabalho até hoje. Hoje eu já vejo, por exemplo, o alimento de uma outra forma, certo? Só que isso é um processo. E aí eu não sei se você acredita em Deus, se você acredita no universo, naquilo que você acredita. Mas eu acredito que nós podemos pedir aquilo que nós desejamos para Deus. Desde que seja, claro, um desejo de amor, um desejo profundo de bondade, não é um desejo de prejudicar o próximo, né? O meu pedido não é nesse sentido. Então, todos os dias antes de dormir, aí é uma dica, eu não sei se tem pessoas que fazem isso, pode até colocar nos comentários, eu faço. Se eu quero, por exemplo, eu quero acordar cedo todos os dias, ou eu não quero comer farinha branca, ou eu quero fazer atividade física todos os dias, eu antes de dormir, eu peço para Deus, eu falo, Deus, eu preciso de ajuda. Eu preciso, isso vai fazer bem para minha saúde. Então eu preciso de ajuda para me ajudar a isso. Aí eu consegui concretizar esse meu objetivo. Então todos os dias antes de dormir, eu peço a Deus aquilo que eu quero. Mas eu peço com a força do coração, acreditando, tendo certeza que aquilo eu vou obter. E o meu dia a dia, eu tenho práticas, eu tenho hábitos que vão me ajudar a concretizar aquilo. Como, por exemplo, eu quero ter uma alimentação saudável, eu estou procurando dormir mais cedo, estou procurando acordar mais cedo, estou procurando fazer uma atividade física, tomar mais água. Então, eu também faço coisas para eu conseguir diminuir de uma certa forma a minha ansiedade e me alimentar menos e comer menos porcaria. Porque eu comia muito por uma questão de ansiedade também. Então eu vou vendo aquele meu problema e eu vou lapidando e trabalhando a minha mente, sabe? Então você tem que ver o que você quer para sua vida. Noélia, eu sempre peço para Deus que eu preciso de ajuda quando eu não consigo algo ou fico imaginando que eu não vou conseguir. Peço para Deus me ajudar a ir na frente. Exatamente, exatamente. E assim, amiga, e isso é muito bonito, né? Hoje, inclusive, eu estive na missa e tem um momento que a gente faz os pedidos, tem um momento de agradecimento. E às vezes também as pessoas não conseguem muitas coisas na vida porque ou elas não acreditam ou elas não pedem. Então vocês têm que pedir, gente. Se você tem um objetivo na sua vida, Patrícia, eu quero emagrecer. Patrícia, eu quero comprar um carro, eu quero ter um imóvel, eu quero um relacionamento de alto valor. Você tem que pedir para Deus e você tem que acreditar naquilo. Acreditar. Porque não adianta você pedir algo que você não acredita. Por exemplo, eu quero um relacionamento. Eu quero um homem de alto valor na minha vida. Aí, de repente, eu tô conversando com as minhas amigas, numa roda de conversa, e falo, todo homem, nenhum homem presta. Todo homem é mentiroso. Todo homem trai. Então, assim, tá vendo que não faz sentido? Que não é lógico o que eu tô dizendo? Porque eu quero um relacionamento de valor. Eu quero um homem de alto valor ao meu lado. Só que eu falo que não existe homem de valor. Que todo homem trai. Então, olha a confusão aí. Eu peço algo, eu quero aquilo, mas eu falo de modo diferente, ou seja, eu não acredito naquilo. Eu quero emagrecer. Mas aí você não acredita naquilo? Então, os nossos pensamentos têm que ter uma conexão com aquilo que nós desejamos. É essa a pegada, gente. Porque não adianta você escrever os pedidos, não adianta você mentalizar os pedidos, não adianta você pedir pelos pedidos, você rezar à noite pedindo e você não sentir dentro do seu coração, você não acreditar que aquilo é possível. E teve um dia que eu estava conversando na academia e aí me veio um insight, por isso que eu acho legal essas lives também de reflexão, que a gente vai trocando as ideias aqui. E aí me veio um insight, eu falei assim, né, acho que uma mulher tava conversando, aí ela falou assim, minha filha acho que tem um sonho de fazer tal profissão. Eu falei pra ela, nossa, eu acho que é difícil, não sei se vai ter condições de pagar a faculdade, não sei o que lá, falou alguma coisa assim. Aí eu olhei pra ela e falei, amiga, você sabe que me veio um insight agora no que você disse? Ela falou o quê? Eu falei, veja bem,
existem muitas coisas no universo. Então existem vários tipos de carro, existem vários tipos de casa, vários tipos de pessoas, calçados, roupas. Você pode ter tudo o que existe no planeta. Você já parou pra pensar nisso? Aí ela ficou assim, sabe? Pensando, olhando pra mim, refletindo. Eu falei, porque se existe no planeta Terra, você pode ter. Você pode ter. Então, se Deus colocou tudo que existe no planeta Terra, poxa, você viu aquele carro, você pode ter aquele carro. Porque se você não pudesse ter, ele não existiria. Então, a partir do momento que... Eu estou me referindo aos bens materiais aqui, gente. A partir do momento que existe no universo, no nosso planeta, você pode acessar aquela informação. Você pode ter aquele objeto que você deseja. Por que que alguns têm e por que que outros não têm? Qual que é a diferença? Nós temos que ler mais sobre isso, nós temos que estudar mais sobre isso. E todas essas questões sempre me chamou muita atenção. Muito, muito. E eu acredito muito que você tem que acreditar piamente dentro de você. Eu lembro que eu tinha o sonho de morar no centro da cidade. Hoje eu moro no centro da cidade, mas não era só um sonho. Eu tinha a certeza absoluta que eu iria morar no centro da cidade. E podia 10 pessoas olhar pra mim e falar, imagina, você não vai morar. Gente, era como se não existisse essas pessoas falando. Eu não conseguia... As pessoas falavam isso e não me afetava. Vocês estão entendendo que isso não fazia nenhuma diferença? Porque eu tinha tanta certeza dentro de mim que era irrelevante a pessoa falar aquilo pra mim. Sabe? Então eu vou treinar todos os dias. Será que você vai aguentar? Como é uma certeza tão grande dentro de mim, é como se a pessoa falasse aquilo e eu não absorvesse dentro de mim. Então é como se passasse a informação e eu não literalmente puxar aquilo para dentro de mim. Então assim, aquilo que você deseja, tenha certeza que você já conseguiu concretizar, né? Mas tenha desejos válidos, desejos de bondade, desejos de amorosidade, pensamentos positivos. Mas não adianta só pensar, você tem que sentir, você tem que colocar, você tem que executar, você tem que ir atrás, você tem que ler, você tem que estudar, porque aí vai abrindo a sua mente. E às vezes você tá conversando com um, você tá conversando com o outro, alguém fala alguma coisa, vem uma informação para você, né? Às vezes eu tô em casa fazendo alguma coisa, um serviço de casa, ou cozinhando. Gente, vai vindo as informações. E eu não sou só eu. Eu sei que você aqui agora, que está me assistindo, me ouvindo, ou vai me assistir ou ouvir depois, também tem esse tipo de conexão, né? E falando em pensamento, falando em conexão, uma coisa que eu queria dizer para vocês, e pode ser que muitos não acreditem nisso, eu acredito e eu estou estudando sobre isso também, sobre a questão da telepatia, né? A telepatia, o nosso poder, você vê, eu às vezes estou caminhando no parque, um cachorro começa a latir, o outro começa a latir, e os animais, na minha opinião, são tão inteligentes, eles se entendem pelo olhar, né? E eles se entendem assim pela comunicação, realmente não verbal, eles estão ali. Parece que é um contato, uma comunicação telepática, eu não sei. E eu tava até com os amigos aqui, tinha um casal, e eu falei pra eles assim, falei, gente, vocês já tentaram por telepatia se comunicar? Nossa, Paty, às vezes acontece que eu vou ligar pro meu marido e de repente ele fala, nossa, eu sabia que você ia me ligar. Eu falei, poxa, é um contato telepático. Eu falei, tá vendo como que isso é bonito? E aí, emendando esse assunto, eu falei da questão dos jogos de baralho, né, de cartas. Eu não sei jogar, gente. Tirando o Uno, eu não sei jogar carta. Só que assim, eu lembro uma coisa que... Eu lembro quando eu era criança, né? Tinha aquela moda ali, pelo menos na minha família, do truco, né? A gente chama truco. Então aí sentava os homens na mesa e tinha o truco. Às vezes sentava as mulheres, tudo, né? E eu falei pra eles ontem aqui, eu falei, quer uma conexão maior do que essa? Gente, alguns jogos, né? O pôquer, o truco, são jogos que um se comunica ali com o outro na telepatia, no olhar, sabe?
E eles conseguem, às vezes, fazer uma jogada. Olha a beleza, olha a grandiosidade disso. Isso é muito grandioso. O olhar, a telepatia, a comunicação não verbal para conseguir ganhar-lhe uma partida. E eu, quando eu vejo presencialmente, eu tô assistindo alguma coisa, eu vejo essa questão de jogo, do truco, do poker, né, do baralho, eu fico analisando o olhar das pessoas. E hoje as pessoas estão perdendo isso, essa questão do olhar nos olhos, né? O José aqui, o nosso amigo, colocou certeza, esclarecer disciplina, né? Exatamente, meu amigo. Disciplina é comprometimento. Disciplina e comprometimento com você, sempre. A Noélia, eu tenho uma irmã que nós temos telepatia. Se conversa por telepatia, eu sei quando ela tá com algum problema, eu sei que ela vai me ligar, ela também sente isso. Olha que nós não somos gêmeos, são em 11. Pra você ver, tem muito disso. Às vezes a gente tá falando sobre isso, o pessoal pode até dar risada. Gente, existe muito, né? Existe essa questão. Eu tenho muito com a minha mãe isso. Às vezes eu tô lavando louça e eu penso, vou ligar pra minha mãe pra falar isso. Veio no pensamento. Aí eu ligo, ela falou, Patrícia, eu sabia que você ia me ligar agora, filha. Eu sabia, pergunta pro seu irmão. Ela falou, eu quero cair dura aqui se eu tô mentindo pra você, sabe? Um raio cai em mim, ela fala. Fala, não, mas eu já entendi, fica tranquila. Então tem muito disso. E a gente tem que trabalhar mais essa questão da telepatia, da conexão do olhar. Porque o olhar, gente, ele diz muito. E as pessoas hoje, elas não olham mais. Hoje, na missa, falando da questão do olhar, eu presenciei uma cena, olha só, um casal foi lá na frente, lá do reverendo, para poder trocar as alianças, que faz acho que 7 anos que eles estão casados. Então pega ali a aliança, né, o reverendo falou, fala pra ela, né, deu as palavras lá, os votos. A mulher pegou a aliança para colocar no marido e ela, conforme o reverendo ia falando, ela ia repetindo, né? E aí padre, pastor, enfim, ela ia repetindo, só que ela repetia olhando para a aliança. E aquilo me chamou a atenção. Eu tava bem na frente, ela repetiu o que o reverendo falava, olhando para a aliança. Ela não olhava para os olhos do marido. Boa noite, Silvanir. Tudo bem, meu amigo? Ela não olhava. E ele, na hora, eu não consegui... Eu percebi que ele tava com a cabeça baixa, mas eu não sei se ele tava olhando pra ela ou não. Eu sei que o olhar dela estava na minha direção. Então eu via que ela olhava pra aliança. Ela não olhava pros olhos do marido. E hoje eu percebo muito isso. Eu gosto de falar olhando pros olhos da pessoa. Né? Os olhos são a porta da alma, o pessoal fala. Porque você se conecta com a pessoa quando você olha pra ela. E tem pessoas que... tem vergonha, não consegue olhar, não consegue se conectar, né? Eu percebo que as pessoas estão perdendo um pouco disso hoje. E já há um bom tempo. Até a questão de perceber quando alguém tá triste, quando alguém tá feliz, quando alguém tá ansioso, quando alguém tá preocupado. Pode perceber, muitas vezes... Você no final de semana vai na casa de um familiar que você convive, né, toda semana. Às vezes você tá arrasado, você chega na casa da pessoa e ninguém pergunta se tá bem. Ninguém fala assim, nossa, você tá triste? Nossa, você tá com uma cara, você tá decepcionado? Você tá triste, tá com raiva? Tem muitas pessoas que passam por isso. Elas convivem com uma pessoa, né, ou um amigo, um colega de trabalho todos os dias. E o colega não sabe identificar quando ela tá triste. Não sabe identificar quando ela está feliz. Não sabe identificar quando é o momento de não falar nada. De não falar nada. As pessoas também estão perdendo esse feeling, sabe? Essa conexão que eu percebo. Às vezes eu chego na academia, eu procuro reparar bem, principalmente se você vai no mesmo horário, tem aquele pessoal que já tá treinando no mesmo horário, eu procuro, tem as pessoas mais próximas, evidentemente, tem os colegas, tem os amigos, né, os mais próximos.
E aí eu presto muita atenção no olhar, no jeito, eu procuro fazer uma linguagem corporal da pessoa, ler ali um pouco a pessoa, aprender com a pessoa. O José, acho que os olhos são a janela da alma. Exatamente, meu amigo. Tudo bem, doutora, só agora eu entrei na sua live, estava embarcando o filho e a mulher para ir para São Paulo. Que 10, meu amigo, que 10. Espero que tenha dado tudo certo, tá bom? Importante é que você conseguiu entrar. Então, gente, eu percebo muito isso. E aí, às vezes eu chego, às vezes até na professora, eu falo, nossa, você não tá legal hoje, né? Você tá triste. Ela fala, eu tô. E assim, você vê várias pessoas passando pela professora, que tá ali todos os dias, e não tem essa sensibilidade, esse olhar para ver que a pessoa está triste, né? Para ver que a pessoa está feliz, ou para ver que a pessoa não quer conversar. Eu já vi cenas na academia de uma pessoa tá conversando com a outra sem parar, puxando assunto, e a pessoa não tá querendo conversar, ela tá querendo fazer o exercício. Ela tá numa máquina querendo treinar, e a pessoa não para de falar. E às vezes você percebe, e você tá de fora, eu tô de fora, eu tô olhando aquilo, eu falo, pô, a pessoa não tem simancol. A pessoa, como as pessoas não conseguem ler mais os outros? Como que a gente tá perdendo isso, gente? Então, assim, cuidado, né? Quando eu entrei hoje na live aqui com vocês, falando dessa questão de limite, de relativização de relacionamento, do que é certo e do errado, pra gente tomar cuidado, falando da questão do olhar, puxando um gancho, falando da questão de perceber o outro, tudo isso está se perdendo. Tudo é relativizado, as pessoas não olham mais nos olhos, as pessoas não têm mais aquela questão, realmente o feeling, a sensibilidade de perceber no outro, de perceber. Ontem, inclusive, eu estava conversando e aí, assim, talvez, né, algumas pessoas vão falar, nossa, como ela tem uma visão machista, ou eu não concordo com ela, e tudo bem, tá? Cada um tem a sua opinião, se você não concorda, coloca aqui nos comentários, ninguém é obrigado, né? E realmente isso que eu vou trazer é uma questão de opinião minha, tá? Isso é uma questão de opinião minha, agora. Uma coisa que eu percebo que está acontecendo muito. Toma água, gente. Muitas vezes, um casal... Eu vou dar um exemplo de um homem e de uma mulher. Um casal hétero. O que acontece? Existem conflitos nas relações. É óbvio, né? Não existe relação perfeita. Então, muitas vezes você não teve um dia legal no teu trabalho, você chega meio estressado em casa, a pessoa fala uma coisa, você já tava meio com o saco cheio, ela às vezes tem uma mania que já tava te irritando, sabe? Aí você chegou cansada, aí foi mais um dia daquela mania, você não teve paciência, você foi lá e respondeu. E aí a gente estava falando justamente sobre isso, do limite, de saber até onde você deve ir ou não. Muitas vezes teu marido chegou em casa, ele está extremamente estressado e você como mulher, eu parto do pressuposto que você sabe fazer essa leitura, né? Que se você está casada, você tem uma leitura de quando o seu marido está nervoso, está estressado. Eu, pelo menos, quando eu estava em relacionamento com alguém, eu sabia do meu parceiro quando ele estava estressado ou não, se ele estava nervoso ou não. Eu tinha essa sensibilidade, essa leitura. Então, eu acredito que você, mulher, tenha. Então, às vezes, ele falou alguma coisa, você falou outra, você vê que ele já está ficando nervoso. E aí você começa, e você vai, e você começa a falar, e você começa a falar, e ele começa a falar, e começa a falar. Se um não para, se um não fala, respira e sai do ambiente, aí pode acontecer uma agressão física. Às vezes já aconteceu até agressão verbal. Aí pode acontecer uma agressão física. Aí você fala, nossa, que absurdo. Às vezes você vê, pô, o marido bateu na mulher, agrediu, a mulher também esmurrou o marido, que acontece também, a gente sabe disso, né? Não vamos ser... Aqui falar que é só a mulher que apanha, não acontece. Tem homens também que acontece isso. E aí você fala, como que pode? Por causa disso. Porque perde a mão. Perde o bom senso. Perde o limite. E às vezes você tá discutindo com a pessoa, um do casal tá saindo de cena, tá indo pro quarto. A pessoa vai atrás. Fala, eu tô falando, você não tá me ouvindo. E vai atrás pra continuar naquela briga. Pra continuar naquela gritaria. Porque hoje eu percebo que tá querendo se medir força. Então, o homem gritou, a mulher quer gritar. O homem gritou mais, a mulher quer gritar mais. A mulher gritou, o homem quer gritar mais. Então, se mede força. Se mede força. E a gente tem que tomar cuidado com isso.
Então, a dica é, quando você está numa relação, isso é a minha opinião, gente. Você está numa relação, começou uma discussão que você vê que vai engrossar, gente, na hora, para. Tenha esse feeling de parar. Ou para você não ouvir o que você não quer ouvir, ou para você não falar o que você não quer falar, e depois que você falou, para você consertar é complicado. E isso é relação de homem com mulher, casamento, homem com homem, mulher com mulher, amizade, pai, mãe, filho. Para, gente, por um minuto. É difícil fazer isso. É difícil. Eu estou tentando fazer isso. Tem momentos que eu consigo, tem momentos que eu já... É mais difícil, mas a gente tem que ter esse limite, porque ele é muito tênue. E de repente uma coisa é 1 minuto para você fazer, você dar aquele estouro e você colocar tudo a perder na tua vida. É 1 minuto, gente, nem isso. A Noélia, eu sou assim, desculpa, como o marido, porque na rua ele está muito feliz quando chega dentro de casa, se ele estiver lavando louça, fica conversando, já que ele discute comigo. Aí eu cobro dele, você agora eu estou aprendendo com você, vou fazer o que há de melhor não ficar indo atrás para discutir, não gosto de sair de casa. Exatamente, amiga, é um conselho. Silvani, para mim, doutor, o calado é sair de perto, é a melhor solução. Exatamente, gente. Gente, isso é sabedoria. Você sabe que eu vou falar uma coisa pessoal pra vocês aqui. Eu já presenciei briga do meu pai e da minha mãe quando eu era criança. Eu tenho algumas lembranças, né, de brigas em casa, né? Assim, eu nunca vi uma agressão física do meu pai com a minha mãe, graças a Deus. Mas eu já vi agressão verbal. E eu já presenciei. E muitas vezes eu vi a minha mãe baixar a cabeça e sair. E eu, como eu era criança, eu vi aquilo, ficava, né, no meu subconsciente, no meu inconsciente. E eu fui crescendo. E aí, pra mim, na minha santa ignorância, que hoje eu vejo que era uma ignorância minha, falta de conhecimento, de estudo, de tudo, eu achava minha mãe muito fraca. Eu não admirava, eu falava, nossa, que mulher fraca. Meu pai grita, fala e às vezes ela baixa a cabeça. Que mulher fraca. E aí eu comecei a estudar, participar das constelações familiares e eu percebi que minha mãe não era fraca. Ela era sábia. Porque quando ela via meu pai, que ele estava estourado, nervoso, ela falava uma coisa, ele já gritava, ela já saía de cena. Então ela não era fraca. Ela nunca foi fraca. Eu até pedi desculpas para ela um dia numa conversa com ela, ela sempre foi muito sábia. E hoje eu percebo muito que às vezes a mulher hoje numa relação, ela tá perdendo talvez um pouco dessa sabedoria. Não tô querendo falar que o homem tem o direito de gritar, a mulher tem que baixar a cabeça, não é isso. Eu não estou dizendo que eu concordo com isso, não é isso. Mas eu estou dizendo que eu vejo algumas situações de um marido às vezes discutir ou a mulher discutir e você tá vendo que o cara já tá meio irado e a mulher tá ali, sabe? Então assim, hoje, com a maturidade, estudando, eu estou percebendo que o melhor, muitas realmente é você sair de cena. E não existe perder ou ganhar. Ou ele gritou, eu também vou gritar. Não, gente, não é uma luta. Não é uma disputa. É um relacionamento. Então a gente tem que tomar esse cuidado. Então às vezes é melhor você dar aquela distanciada, falar, ó, daí eu vou tomar um banho, sabe? Eu vou dormir, não tô legal, depois a gente conversa outro dia. A gente tem que começar a trabalhar isso. Isso como é que eu falo? É uma luta diária, é uma conquista diária. E conforme você vai lendo, você vai assistindo vídeos, você vai aprendendo sobre isso. E um vai ajudando o outro, entende? Então a gente tem que procurar dar para as pessoas conselhos assim, né? É esse tipo de conselho, né? Não é, tem que responder mesmo, ele gritou com você, vai lá e grita, coloca a mão na cara dele ou coloca a mão na cara dela. Não é isso, gente. A gente tem que tomar cuidado com os conselhos que a gente dá para as pessoas. A gente tem que ter responsabilidade. E eu vejo hoje, muitas pessoas não estão tendo responsabilidade, tá? O José, é melhor parar e se afastar. Um pedaço e se acalmar. Exatamente, meu amigo. Por exemplo, gente, muitas vezes também, falando já ainda nessa questão de relacionamento, é que uma coisa vai puxando a outra, tá? Às vezes,
chega um amigo seu e fala o seguinte pra você: fulano, eu tô desconfiando que meu marido, a minha esposa está me traindo. Cuidado com o que você vai falar. Cuidado. E aqui eu estou dizendo isso e não quero que ninguém pense aqui: ai, a Patrícia é a favor da traição. Ai, ela tá pedindo pra eu ver algo errado, eu não vou ficar quieto se eu ver. Eu estou dizendo pra você: cuidado antes de você se manifestar. Por quê? Porque você não sabe o nível emocional que a pessoa está. Você não sabe a situação dentro da casa da pessoa. Aqui eu não tô falando de casos extremos, de uma agressão, hematoma, que a pessoa pode matar outra. Eu não tô falando disso. Eu não tô falando disso. Eu tô falando cuidado. Por quê? Porque muitas vezes você vai virar e às vezes teu amigo vai comentar que acha que a esposa tá traindo, e aí você vira pra ele e fala: nossa, como você é frouxo, tua esposa tá te traindo e você não vai fazer nada. E esse cara chega na casa dele, agride a mulher dele, ela liga, ele vai pra delegacia, ele sai algemado de casa. Em flagrante. Cuidado. Ou então, às vezes, ele chega em casa e mata a esposa. Porque você encheu a cabeça dele com o seu conselho. Cuidado. Ou às vezes, ele sai da onde tá, ele entra no carro, bate o carro e morre. Ou então, às vezes, ele chega em casa, a esposa não tá, ele fala: quer saber? O cara, ele já tá meio depressivo, ele vai e se mata. Então, cuidado com o que você fala pra pessoa. Tenha responsabilidade, gente. Muito cuidado. Às vezes você pode estar sabendo até realmente que a mulher dele está traindo ele, ou que o marido está traindo ela, mas veja, analise, converse com a pessoa, escute a pessoa. Às vezes a pessoa já até sabe, ou às vezes ela sabe e admite. Você vai falar achando que você está, sabe, descobrindo: nossa, tô revelando aqui a viagem para Marte. E a pessoa fala: não, eu já sei. E você fica com cara de trouxa. Sabe? Então, cuidado. As relações, você não sabe o que se passa dentro da família, dentro da casa da pessoa. O Silvanir: doutora, minha mulher tem depressão, ansiedade, nervoso com as atitudes dela. Eu fiz foi aprender muito com ela. Exatamente, exatamente. E outra, gente, quando a pessoa tá depressiva, tá ansiosa, tem um transtorno bipolar, às vezes a pessoa, eu convivo com pessoas que fazem uso de medicamentos psiquiátricos. Então, assim, cuidado, porque às vezes a pessoa tá naquele momento de surto. Então, quando você tá com a sua racionalidade, você não tá no momento de surto, você não tá tomando uma medicação, o seu organismo não tá se adaptando a uma medicação, é muito fácil você julgar o outro. E aqui já outro gancho que eu tô falando com vocês, do julgamento. É muito fácil você julgar o outro. Cuidado com os julgamentos. Tem coisas que não são julgamentos, são comprovações científicas, são fatos comprovados. Isso daí, se eu chegar pra você e falar: olha, você tá comendo isso daí, tá errado, tá acabando com a tua saúde, isso é opinião sua. Não, não é opinião minha, isso é estudo, tem prova. Isso é uma coisa. Agora, opinião já é uma outra, então vamos parar de confundir as coisas aqui. O que eu estou dizendo para vocês é: cuidado com o que você fala pro outro, cuidado como que o outro vai reagir. Às vezes você fala: fulano tá fresco, fulano não se quer nada, tá no sofá. Vai averiguar, às vezes a pessoa que você tá do seu lado tá passando por um momento de depressão e você não tá nem vendo. E você não tá nem percebendo. Quantos casos, gente, quantos casos de pessoas, de família, alguém dentro da família, alguém dentro do casamento, passando por um problema de ansiedade, de depressão, uma pessoa com surtos de agressividade e o parceiro, a parceira, a mãe, o pai não percebe isso no filho. O que tá acontecendo? Porque as pessoas não se olham mais, as pessoas não se conectam. E é aquilo que eu acabei de falar pra vocês. A pessoa tá triste, não sabe que tá triste. Eu não sabia que você estava nervosa. Desculpa, como que você não sabia? Você não está fazendo a leitura? Se é uma pessoa que você não convive, até vai, dependendo, né? Porque tem gente que você não convive, mas você vê realmente a pessoa está explosiva. Como que você não sabia? Então você está péssimo na leitura das pessoas. Você não está sabendo ler as pessoas. Então começa a reparar. Às vezes você está tendo um comportamento com um filho seu dentro da sua casa.
para de fechar os olhos para aquela situação, por mais que doa. Você tá vendo o comportamento da sua mãe? Para de fechar os olhos para aquele comportamento. Vá procurar uma ajuda antes que seja tarde demais. Cuidado, gente. José Campos, porque não podemos falar sem uma guerra começar? Não sei o que você escreveu aqui, amigo. Passa a humildade. Doutora, mulher ou homem sendo infiel, ele ou ela vai derrubar sua própria casa. Exatamente. Exatamente. Né? A questão da traição, né? Eu falo, antes de você ter aquela traição física, aqui eu tô falando da traição física, né? Apenas, tem outros. Mas aquela traição física, não é só uma traição física, né? É a deslealdade, né? A mentira, é o que vem por trás, né? Não é simplesmente, meu marido ou minha mulher ou meu namorado dormiu com uma outra pessoa. É a mentira, né, que mata. É a deslealdade, né? A pessoa mentiu, ela fez uma história, ela construiu um enredo para aquilo, né? Ela projetou, ela formulou. Então, assim, é isso que magoa, é isso que machuca, né? Então, eu sou a favor do seguinte: o combinado é o combinado. Você quer ter um relacionamento aberto? Tá combinado entre os dois? Fechado. Top. Você quer ter um relacionamento monogâmico? Os dois só querem... Legal. O que faz o sofrimento acontecer as trocas, né? No meio do curso do contrato. É a mesma coisa que eu cobrar para entrar com uma ação, um valor. Aí no meio da ação, no curso da ação, eu falo, então, não é esse valor, agora eu quero o dobro. Opa! Como assim, Patrícia? Se nós assinamos um contrato, você falou que para entrar com uma ação eu ia pagar, sei lá, R$1.000. Agora você quer R$10.000 no meio do curso do processo? Mas isso não foi combinado. É a mesma coisa um casamento. Você combina algo, você está disposto àquilo, um namoro que seja, e aí no meio daquele relacionamento, no meio daquele namoro, a pessoa simplesmente muda. E não te comunica. Né? E não chega para você e fala, tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, né? Muitas vezes também, essa questão do olhar, eu já vi pessoas comentando comigo, tá, gente? Tudo isso que eu tô trazendo para vocês é coisas que a gente ou é na pele mesmo, ou é de pessoas que a gente convive muito, vai comentando. Às vezes a pessoa fala assim, nossa, fulano pediu divórcio, né? Meu marido, minha mulher pediu divórcio. Eu nem sabia que queria divorciar. Eu penso, nossa, como? Eu sempre pergunto, mas você não viu no casamento? Você não sentiu uma diferença no namoro? Você não teve uma mudança do comportamento? O que você não tá lendo no outro? 10 anos de casamento, nossa, eu nem desconfiava. Como que você não desconfiava? 10 anos morando junto, às vezes, nada, não teve uma alteração de comportamento, tua leitura tá tão ruim assim que você não consegue ler uma pessoa de 10 anos, às vezes convivendo direto com a pessoa, às vezes trabalha com a pessoa, né? Eu não tô falando, claro, quando a pessoa quer fazer algo errado, ela faz, gente, não tem essa. A pessoa quer fazer coisa errada, ela faz. Se você entende que traição é algo errado, a pessoa vai trair, não tem essa. Só que assim, você que tá num relacionamento, como que você não percebeu? Me conta como que você não percebeu. Né? Que leitura que você não estava fazendo? Qual é a leitura que você não fez no seu relacionamento para você não perceber que estava desgastado? Eu já tive relacionamento e eu percebi no meu relacionamento quando tinham coisas que estavam fugindo ali de uma normalidade. Um comportamento diferente. Eu fiz essa leitura, porque a pessoa tem um comportamento, ela tem um jeito, ela mudou aquele comportamento, mudou aquele jeito. Como que você não percebe essa mudança? Você vem falar que você nem desconfiava. Então você tá lendo muito mal o teu parceiro ou tua parceira, né? Tá lendo muito mal. Então, é a minha sugestão aqui, porque eu não sou melhor do que ninguém, é um ajudando o outro aqui, é uma troca. Então, vamos estudar, gente. Vamos ler, vamos correr atrás do material, porque você tá lendo mal. Porque pra você vir, às vezes a pessoa vem pra mim, doutora, eu quero entrar com o divórcio. Quanto tempo de casamento? 20 anos. Tá, e por quê? Eu nem pergunto, porque às vezes a pessoa fala mesmo. Fala, doutora, descobriu uma traição. Tá, quantos anos? Eu pergunto, né? Tá, quantos anos? Não, tá me traindo há 5 anos com uma pessoa. 5 anos, fulana? 20 anos? Você nunca percebeu nada? Doutora, eu nem desconfiava. Não dá pra entender, né, gente?
Silvanir, doutora, se eu levar algum chifre, eu quero sair e entrar sem dever à justiça e mais ninguém. Tá certo, meu amigo, né? É o seu valor e não tem que negociar, não tem que relativizar, entendeu? O que eu aprendi hoje, gente, é o seguinte, e isso, na verdade, eu fui num culto e o pastor falou, né? E eu, por ser uma pessoa espiritualista, respeitar as religiões e sempre gostar de aprender, seja com padre, com pastor, enfim, eu gosto de aprender muito. Eu estava num culto e o pastor falou o seguinte: antes de você se envolver, de decidir casar com uma pessoa, você tem que ter uma conversa franca, sem ter medo de ouvir o que a pessoa tem a dizer. O que é uma conversa franca? Fulano, o que você quer? Você pensa em casar na sua vida? Você quer casar? Porque tem pessoas que não querem casar, tá tudo bem. Você quer casar? Você pensa em construir uma família? Você tem que perguntar, gente, por mais dolorido que seja. Que às vezes você tá gostando da pessoa e às vezes você vai continuando, muda no meio do caminho, a pessoa muda no meio do caminho. Aí você vai ver a pessoa não muda, só piora, entendeu? Não muda, né? O José aqui dizendo, esqueci até disso, eu tenho 18 anos de casado, qualquer comportamento diferente eu conheço. Aí, ó, Silvanir, aqui, ó, 18 anos de casado, qualquer comportamento diferente eu... Exatamente, meu amigo, é o que eu falo, eu começo até a questionar. Aí o pastor falou o seguinte, voltando aqui, você tem que perguntar pra pessoa o que ela quer. Ela quer casar? Porque tem pessoas que não querem casar na vida, e está tudo bem, é o direito dela, isso é direito dela. Tem pessoas que não querem ter filho. E tá tudo bem, é o direito dela não querer ter filho. Ela tem o direito de querer não ter filho. Não é porque você tem filho que eu tenho que ter filho. Nada a ver. Cada um tem a sua opinião. Só que você tem que ver se a pessoa que você tá iniciando um relacionamento também pensa dessa forma. Tem esse propósito. O meu propósito é casar, eu não quero ter filhos, eu quero morar fora do país. Qual que é o seu propósito? Você tem que pensar. Porque assim, você pensando, iniciando um relacionamento, os dois com o mesmo propósito, pode ser que no curso, no transcorrer, dê alguma coisa errada e vá gerar um divórcio e tudo mais. Mas pode ser que vá gerar um divórcio lá na frente porque você achou que a pessoa ia mudar e a pessoa não mudou. E a pessoa não mudou. Eu já vi vários casos de casamentos assim. A pessoa casou com a outra e tinha o sonho de ser mãe. E o outro não tinha sonho de ser pai. Aí ela achou que poderia convencer ele a ser pai. Não adiantou. Ficou casado anos, terminaram o casamento, ela casou com outro e foi mãe. Então, às vezes, é isso que eu tô querendo dizer pra vocês. Então, por mais doído que seja, você tem que começar a se perguntar, né? Pra evitar, gente, um divórcio. É até complicado como advogado falando isso, que eu vivo disso, né, gente? Eu vivo de as pessoas se divorciando, enfim, eu advogo, né? Minha profissão. Mas assim, você tem que se cercar de uma forma o máximo que você puder. Por exemplo, se você tá num relacionamento com uma pessoa, essa pessoa trabalha numa empresa e ela pode ser mandada para fora do país para trabalhar na empresa numa filial, você é casado ou você vai casar com a pessoa. Se ela falar para você, vamos para fora do país comigo, você vai? Você vai largar teu pai e tua mãe? Você vai? Você tem que pensar nisso. Patrícia, eu não saio do país por nada. Então, começa a repensar. Começa a repensar. Pra lá na frente você não sofrer. E o pastor foi a Quinta do Amor que eu fui, né? Falando sobre relacionamento. E ele falou isso no culto. Então eu achei muito interessante, achei muito legal, por isso que eu tô compartilhando com vocês. A Noélia, doutora, foi isso que aconteceu comigo. Perdoei uma vez, agora estamos juntos, mas não mudou em nada. Fiquei triste porque achei que não iria passar mais por isso, mas eu pedi isso pra Deus. Mas não. Aí cortou, amiga. Silvani, doutor, pra mim casamento são dois cérebros diferentes. Se não se unir, vai dar tudo errado. Exatamente. Exatamente. Então, assim, primeiro, do que a nossa amiga falou aqui, né? Pra pessoa mudar, algo tem que estar incomodando ela. Ou ela tem que entender que aquele hábito está errado. Entende? Se eu sou uma pessoa mentirosa, eu só vou parar de mentir
Quando eu perceber que aquilo não está fazendo bem pra mim, que aquilo não é legal, então eu só vou mudar se eu identificar aquilo como errado. Se eu não identifico que algo é errado, eu não mudo. É isso. Então é sobre o outro. Às vezes o pessoal vem falar de relacionamento. É isso, gente. Isso é no geral. É pai, mãe, irmão, seja quem for, tá? Então, o outro só vai mudar se ele perceber que aquilo é errado. Se ele não perceber, ele não vai mudar. Você pode falar o que você quiser pra pessoa. E aí você tem a opção de ou continuar naquela relação, naquele casamento, namoro, aquela amizade, seja o que for, ou você sair. É isso. Você está disposta a continuar num relacionamento com uma pessoa mentirosa? Ah, Patrícia, eu tô, porque ele é mentiroso, mas ele é fiel, sei lá, entendeu? Tudo bem. Tá disposta? Ah, você tá disposta a continuar num relacionamento com uma pessoa que bebe? Ah, Patrícia, ele é maravilhoso em tudo. Ele bebe pra caramba, chega em casa caindo, mas só tem isso de errado. Eu tô disposta. Tá tudo bem, você tá disposta. Se você tá disposto ou você tá disposta, ok, gente. Agora, não adianta você ter um relacionamento e às vezes aquele relacionamento não dá certo, você culpar, porque fulano não muda. Gente, fulana só vai mudar quando perceber que tá errado, que tá fazendo mal pra ele. Porque isso depende dele, não depende de você. Entendeu? Eu mudei meus hábitos alimentares na hora que eu percebi que meu intestino não estava funcionando mais. É isso. Quando eu percebi que eu passava mal, aí eu comecei a mudar meu hábito alimentar. Eu me relacionava, o meu ex-namorado falava, você tem que se alimentar melhor, você tá ganhando peso, você tá passando mal quando a gente sai pra jantar. Você tem que ter uma atividade física. Entrava por aqui, saia por aqui. Depois que eu cansei de passar mal, aí eu mudei. Porque enquanto o outro falava, quando eu comecei a sentir a dor repetidas vezes, aí eu resolvi mudar. Eu precisei sofrer várias vezes, entende? Eu precisei sentir dor várias vezes, eu precisei passar mal várias vezes. Aí eu resolvi mudar. Tem pessoas que às vezes você fala uma vez, a pessoa vai lá e muda, entende? Mas ela tem que sentir aquela necessidade. Porque se ela não sentir que é um erro, se ela não sentir que está fazendo mal pra ela, ela não vai mudar. E aí ou você continua ou você sai. Não tem o que fazer, entendeu? É isso. Ai, Patrícia, nossa, é simples assim? É simples assim. É doído? É óbvio que é doído, né, gente? A gente tá falando de relações aqui. É doído, é coração, é amor, é sentimento. É óbvio que é doído. Mas é isso. O outro só vai mudar se ele perceber que existe um erro na atitude dele. Se ele não perceber, ele não vai mudar. Entendeu? Não adianta, você pode falar 1000 vezes, ele não vai mudar. Ah, Luquiel, Curitiba, Paraná. Um beijo, minha amiga, para Curitiba, Paraná. O Esmin, meu amigo. Boa noite, Paty. Boa noite, meu amigo. Doutora, hoje para mim, todas as pessoas hoje são o meu espelho. Exatamente, a decisão é individual. Exatamente, meu amigo. É isso que a gente tá falando. Então, gente, a minha, assim, pelo que eu tô estudando, pelo que você vai aprendendo que as pessoas só mudam quando elas querem. Você vai aprendendo também a julgar menos o outro. Porque muitas vezes o outro tem um hábito. Tem um hábito. E aquele hábito, é como o Silvani falou, aquele hábito, o que acontece? Veio da família dele. Para ele é normal. Às vezes você tá se relacionando com uma pessoa que mente. Só que desde quando ele era criança, ele viveu num lar de mentira. É a referência dele. É isso que você tem que parar para analisar. Por exemplo, ele era criança, ouvia a mãe falar: filho, não fala isso pro seu pai. Se teu pai perguntar onde a gente foi, fala que a gente foi na casa da sua avó. Entende? Aí, de repente, no outro dia, o pai chega lá: pai, o que você tá fazendo aí? Filho, não conta isso pra sua mãe. Então, ele aprendeu a esconder as informações. É assim, por que ele mente? Por que ele esconde as coisas de mim? Por que ele esconde as coisas de mim?
Porque lá na infância, se você for puxar, se você sentar pra conversar com o teu parceiro, com a tua parceira, perguntar a história dele, como que era na casa dele. Tem gente que nem isso sabe, né? Tá com a pessoa e nem pergunta. Às vezes a pessoa perdeu a mãe com 3 anos de idade, mas nem sabe que perdeu a mãe, mas não sabe que foi com 3 anos de idade. Então, se você parar pra perguntar, você vai ver que quando ele era criança ou quando ela era criança, ele foi ensinado a mentir. Ele foi ensinado a esconder. E por isso que ele ou ela mente hoje. Por isso que ele ou ela esconde hoje. Eu não tô dizendo pra você ficar num relacionamento desse. Não tô falando, ninguém é obrigado aqui a nada. Se você acha que não tá bom, você sai do relacionamento. Ninguém é obrigado. Só que eu tô dizendo pra você, antes de julgar, você procurar saber se você quer continuar com a pessoa, se você ama a pessoa e se você acredita que vale a pena continuar, mas tem esse fator que te incomoda. Procure saber a origem daquilo, porque vai ter uma origem aquilo. Entende? Às vezes ele grita, ele é estúpido. Ele presenciava o pai dele gritando e sendo estúpido com a mãe dele. Isso durante toda a infância e adolescência. Para ele, aquilo é normal. Às vezes você vê uma mulher sendo agredida e você questiona, que absurdo, como que ela tá num relacionamento desse? Deve gostar de apanhar? Não. Às vezes ela cresceu vendo a mãe apanhar. E às vezes no subconsciente, para ela aquilo foi normal. Então você não sabe. O que eu tô querendo dizer para você é isso. Às vezes você vê uma pessoa que ela casou e ela, às vezes você fala, poxa, mas ela não é uma mulher desorganizada. Ela não organiza a casa, ela não faz uma janta, ela não limpa a casa, né? Você, homem, às vezes repara na tua esposa e você questiona isso. Só que se você for ver lá da infância dela, a casa da mãe dela era uma zona. A mãe dela nunca cozinhou. Quem cozinhava às vezes era o pai. Então ela casa com você achando que você que vai cozinhar pra ela. Entende o que eu tô querendo dizer, gente? É isso. E aí você fala, minha esposa é vagabunda, não faz nada dentro de casa. Não é. É que o referencial dela, é isso que você tem que parar pra pensar. O referencial dela é outro. É outro, né? Só que assim, eu tive coisas na minha infância que hoje eu percebo que não eram coisas corretas ou eram coisas corretas, mas eu procurei ajuda, eu fui procurar melhorar, eu fui procurar evoluir, eu escutei as pessoas, né? Tá errada nisso, você é isso, entende? Eu ouço as pessoas. Olha, você fala dessa forma, você fala daquilo. Então eu paro, eu tô escutando as pessoas. E eu fui puxar lá na minha infância. Poxa, o que aconteceu? O que eu presenciei? O que ficou gravado? O porquê que eu acho que eu sou uma pessoa burra? O porquê que eu acho que eu não tenho capacidade para conseguir as coisas? O que eu ouvi na minha infância? O que eu passei na minha infância? Às vezes você tá se relacionando com uma pessoa que fica 3 horas na academia. E você não entende. Só que na hora que você vai ver as fotos de família, você vai ver que ela era obesa quando era criança e sofria bullying. E era chamada de tudo quanto é nome. Aí você questiona hoje por que ela fica 3 horas na academia. Porque você não imagina o trauma que ela tem daquela situação. E nem ela sabe. Às vezes ela não faz terapia, não passa com um psicólogo, nem ela sabe o porquê que ela fica 3 horas na academia. O porquê que você não come de tudo? Por que você come pouco, você passa fome? Você não sabe. Vai puxar lá atrás. Então, se a gente começar a parar, a ouvir as pessoas, a olhar para as pessoas, a tentar se colocar no lugar das pessoas. Poxa, a pessoa tá fazendo isso comigo, tá? Por quê? Deixa eu voltar lá atrás, deixa eu conversar, deixa eu tentar ver o que tá acontecendo. Você vai descobrir muita coisa, que tem muita coisa lá atrás. E às vezes nem a pessoa sabe o porquê que ela tá fazendo aquilo. Tá gravado nela, mas ela não sabe. Entendeu? Agora existe mais juiz que culpados, talvez. Exatamente, meu amigo. Meus pais eu nunca ouvi discutir e eu não gosto de brigar nem discutir. Exatamente, Silvani. Você tem esse perfil, meu amigo, porque você nunca viu seus pais discutindo. Mas tem pessoas que levam isso pro relacionamento porque sempre viram. E aí eu até tava comentando isso. O que acontece? Pessoas com traumas, se relacionando com pessoas com traumas e querendo ter filhos
que provavelmente terão traumas, procriando. Só que pessoa com trauma que não procura uma ajuda, com outra pessoa com trauma que não procura ajuda, vocês acham que vai dar o quê? Não vai dar nada, gente. Uma hora a casa vai cair. Uma hora vai ter um divórcio. Por quê? Porque os dois têm traumas, os dois têm desequilíbrios e ninguém procura ajuda. E aí querem ter filhos. Só que os filhos vão nascer naquele ambiente, vendo um pai desequilibrado, vendo uma mãe desequilibrada. E aí você vai questionar o porquê que a criança é daquele jeito? É isso que está acontecendo hoje na sociedade. Então a gente tem que tomar cuidado. Você quer se relacionar com alguém? Vai curar suas feridas. Tá num relacionamento? Vão procurar ajuda, vão estudar, vão ler, vão assistir filmes sobre isso, vão ver séries sobre isso. Vão procurar melhorar. A gente tá aqui na Terra e é tão bom estar aqui. É tão bom a gente ter as pessoas para conversar. É tão bom a gente poder ouvir histórias. A gente poder ver as pessoas, ver situações. Comece a observar mais as pessoas. Você tá no mercado? Observa as pessoas. Você tá no shopping? Observa as pessoas. Você tá numa academia? Comece a observar mais as pessoas. Comece a ouvir mais. Comece a prestar mais atenção. E aí, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês aqui, que aconteceu comigo. Eu vou na academia treinar. Todo mundo sabe isso daqui. Eu gosto de colocar uma roupa mais soltinha. Eu percebo que tem, às vezes, algumas mulheres que colocam uma roupa super justa, super apertada, um macacão, até transparente, que mostra, inclusive, a roupa de baixo, a calcinha. Eu percebo isso. E eu pensava, olha só, gente, olha, eu vou falar pra vocês o que eu pensava, tá? Eu pensava o seguinte, nossa, que vagabunda, com esse macacão, tá mostrando até a calcinha dela, dá pra ver o útero dela. Não tinha como o homem não olhar, porque eu como mulher olhava, porque o negócio era tão grotesco que eu olhava. Isso é um julgamento. Porque às vezes ela não é vagabunda, ela se veste daquele jeito, mas ela pode não ser vagabunda. Isso é um julgamento. Isso é julgar o outro. Comecei a estudar. Aí eu fui perceber que existe a fase oral da criança, anal, a fase fálica. Na fase fálica tem o desenvolvimento de algumas perversidades. E existe o exibicionismo. Então, hoje, quando eu vejo uma pessoa, dependendo da pessoa, da mulher que eu vejo, eu olho para ela e penso, problema na fase fálica, perversidade, exibicionismo. Eu já não tenho aquele olhar vagabundo. Aí você pode estar falando, você está julgando que é exibicionismo. Não, isso é estudo. Isso é estudo científico. Isso é comprovado. Isso existe. Isso não é julgamento. Julgamento é você ver uma mulher com uma roupa justa e falar que ela é vagabunda. Isso é julgamento. Você olhar para aquela mulher daquela forma e falar, peraí, isso é algum problema numa fase fálica, você olhar de uma forma clínica para aquela situação, até com um estudo de caso, você vai entender. Você vai pensar, poxa, aquela mulher deve ter sofrido alguma coisa. Não é normal. Então hoje, quando eu vejo uma situação dessa, por exemplo, numa academia, eu já vejo que ali já existe um problema de comportamento. Eu não olho no sentido de um julgamento, eu olho no sentido clínico. Então é isso que eu tô querendo trazer pra vocês. Às vezes você tá julgando alguém, cuidado. Às vezes, e quando você começa a estudar, você começa a ter menos julgamento e mais uma base para aquilo. Aí você tem fatos, existe um contexto, não um julgamento. Certo, gente? Só vai dar nada, levamos os traumas. Exatamente, a Adriana falando. Exatamente, minha amiga. Muitos traumas, muitos. Coisas até... Eu percebo hoje que nos meus relacionamentos anteriores, eu estava tendo algum tipo de postura de coisas que eu tive na minha infância. Que eu via do meu pai e da minha mãe. Eu estava espelhando nos meus relacionamentos. Só que aí eu fui procurar ajuda. Eu fui atrás. Falei, não, tá errado, não é possível. Tem coisa errada aí. Começa a ler, começa a estudar, vai procurar ajuda, fala com um, fala com o outro. Aí começa a cair a ficha, aí vai vindo. Às vezes você tá cozinhando, aí vem um negócio na tua mente. Você lavando uma roupa, vem um negócio na mente. E aí você vai mudando, você vai melhorando, você vai se curando, você vai entendendo, você vai julgando menos, você vai olhando pra uma pessoa, você fala, presta atenção nisso daí, eu passei por isso também, eu sei como é que é. Você vai se colocando mais um lugar do outro. E isso é lindo. É lindo você conseguir fazer isso. E é grandioso e é superação.
você se superar, entendeu? Você aprende a respeitar mais as pessoas. Falta muito isso hoje. Doutora, meu filho morou comigo até hoje, quase 18 anos, e eu nunca nem olhei pra ele com os olhos feios. Estou criando um filho, e eu nunca nem olhei pra ele com os olhos feio. Estou criando um filho, não é bicho. Exatamente. Bonito, meu amigo. E você sabe uma coisa, assim, pra gente fechar a nossa live, que tá bem, acho que interessante, gostar. Depois vocês colocam os comentários aqui, gente, se vocês gostaram. De tanto participar das constelações e estudando essa questão de terapia, tudo. Eu fui na casa da minha mãe, já das últimas vezes, e aí, na hora de ir embora, eu abracei ela e falei assim, mãe, eu te amo. Eu não falava isso. Eu não falava isso. Falava às vezes num aniversário, numa data muito especial, Natal, sabe o Natal que você abraça? Feliz Natal, eu amo você, sabe aquelas coisas assim? E aí eu falei, mãe, eu te amo, falei no ouvido dela. Ela falou, eu também te amo, filha. Como isso é gostoso. Como isso é importante. Você falar pra pessoa. Isso é um processo. Eu tinha muita dificuldade de falar sobre sentimentos. De falar sobre emoções. Pro pai, pro irmão. Falar, eu amo você. Eu te amo. Eu tinha muita dificuldade. Dificuldade de falar e dificuldade de acreditar quando me falar. Que é mais dolorido ainda. Então, é um processo, gente. Mas vale a pena a gente começar a exercitar isso. Então, você tem teu pai, você tem sua mãe, você tem um irmão, você tem alguém que você gosta. Abraça a pessoa se você puder antes de ir embora e fala, olha pra pessoa e fala, eu amo você. Eu te amo, fala. Às vezes a pessoa vai tomar até um choque, porque ela não espera, porque você nunca falou isso pra pessoa. E às vezes ela vai falar, eu também te amo. Sabe quando você respira daquele jeito? E é muito bom ouvir isso. É muito bom, tá? Então é sobre isso. Doutora, hoje conversando com a doutora, me aliviei minha mente. Que bom, meu amigo. Fico feliz. Eu fico muito feliz, gente, de ouvir os comentários de vocês, as críticas, porque eu também aprendo muito com vocês. E eu espero que as nossas reflexões aqui que a gente fez, elas ajudem vocês de alguma forma, elas auxiliem, porque eu trago coisas da minha vida particular, da minha vida pessoal, da minha intimidade, de colegas, de amigos, de histórias, e que tem me ajudado, né? E é para passar uma mensagem, sabe, positiva, para pedir para você refletir sobre algumas coisas, né? Para você parar para ouvir, mesmo que você não concorde. Escute o que eu estou falando, preste atenção, veja se faz sentido ou não. Pode ser que de 100 coisas que eu falei, uma faz sentido. Mas se uma fizer sentido pra você, eu tenho certeza que vai mudar a sua vida e você vai poder mudar a vida de uma outra pessoa também, tá bom? Doutora, muito obrigada pela oportunidade de Deus colocar a pessoa no lugar certo na hora exata. Amém, meu amigo. Gente, super beijo pra vocês. Um excelente final de domingo, um excelente início de semana. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seus objetivos, seus sonhos, saúde para você, amor, paciência, sabedoria, menos julgamento, gente. Tá bom? Um beijo e domingo que vem, live. Todo domingo nós temos live aqui. Não coloco o horário, mas todo domingo teremos live, tá bom? Beijo, gente. Obrigada, viu? Até a próxima.